Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que não me conhecem, meu nome é RD, que sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre substrato. Quais substratos a gente pode estar utilizando para cada cultura, tá? Existem substratos mais drenados e alguns que conseguem reter mais líquido. E hoje eu vou explicar isso para vocês, acompanhe aí. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa o joinha. Valeu! Vamos lá pessoal, eu vou começar falando para vocês sobre o musgo, tá? O esfagno. Bom, mas antes de começar a falar um pouco mais em detalhes, né, sobre esse fantástico substrato, o interessante é o seguinte, a gente conhecer quais tipos de substrato a gente consegue adquirir hoje no mercado. Atualmente no Brasil existem diversos tipos de substrato, sendo a turfa, casca de pinos, chip de coco, o musgo, tá? Diversos. Mas a primeira pergunta que vocês têm que se fazer é qual é a cultura que vocês vão utilizar esse substrato, tá? E por que eu falo isso, pessoal? Porque algumas orquídeas preferem um substrato um pouco mais drenado, outros um pouco mais úmidos, então a gente tem que conhecer muito bem a planta, tanto na parte de orquídeas quanto as partes de plantas ornamentais. O musgo é mais utilizado em regiões quentes e secas aqui do Brasil, pessoal. Mas a gente conhece muitos orquidófilos, tá, que acabaram optando na utilização do musgo pelo simples fato. O musgo ele consegue reter mais líquido, ou seja, ele consegue segurar a água interna no vaso com um período maior. Tá? Então lá vai uma dica para vocês que moram em casa, em apartamento ou em sítio, em lugares mais quentes, tá, aqui do Brasil. O interessante é vocês estarem utilizando o musgo para vocês plantarem a sua orquídea. Mas não só o musgo, pessoal, vocês podem também colocar um pouco de casca de pinos, tá, para deixar levemente drenado, com 20% de casca de pinos e 80% de musgo, já é o suficiente. Vamos lá pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o chip de coco juntamente com as fibras de coco. É um material muito conhecido aqui no mundo das orquídeas, muita gente acaba utilizando, né, esse material. Se vocês tiverem interesse, tá pessoal, de estarem utilizando o chip, né, tudo que está vinculado ao coco desidratado, ele primeiramente precisa passar por um processo de lavagem, tá? Vocês têm que deixar de molho em um período de 24 horas, porque ele pode soltar um líquido, tá? E esse líquido, na verdade, pode acabar estressando a parte das raízes, né? A parte radicular, tanto das plantas ornamentais quanto das orquídeas. O chip de coco tem uma absorção de 35%, tá, pessoal, de umidade. Então, para vocês que moram em casa, em apartamento ou em sítio, em lugar não muito quente, mas não muito frio, né, um lugar um pouco mais tropical, o interessante é vocês estarem utilizando sim o chip juntamente com uma casca de pinos, tá, ou carvão, mas sempre lembrando do processo de lavagem dele, beleza? Pessoal, e não só para churrasco, tá, mas para orquídeas também essa planta vai super bem. A gente está falando do carvão, ou mais conhecido também como pó de carvão. Este material, pessoal, ele também é muito utilizado, tá, no cultivo de orquídeas. O interessante do carvão é que ele consegue controlar a umidade dentro do vaso. Então, se tiver o excesso de água, se você colocar um carvão juntamente com o musgo, ele vai conseguir equilibrar essa quantidade de água que está dentro do vaso. E para vocês que moram em casa, em apartamento ou em sítio, em lugares mais úmidos, o interessante sim é você misturar um pouco de carvão no seu substrato, tá? Seja para musgo, seja para turfa, seja para chip ou fibra de coco, tá? O carvão vai super bem. Pessoal, aqui é a casca de macadâmia, tá? Esse material também é muito conhecido hoje no mundo das orquídeas. É um material que está superior à casca de pinos, tá? Pelo fato dela apresentar uma parede mais grossa, mais rígida, então a durabilidade dela é bem maior do que a folha de pinos, tá? A casca de pinos. Pessoal, hoje em dia muitos colecionadores acabam utilizando a casca de macadâmia juntamente com o carvão, né, para o plantio de grandes espécies como as valquerianas e a schilleriana, um exemplo. Tem que tomar muito cuidado aonde a gente compra esse material, pessoal, porque se ela não for bem triturada, se ela apresentar esse formato de concha, tem a chance do acúmulo de água dentro dela, então pode acabar acontecendo a entrada de fungos e bactérias na orquídea. E sim, pessoal, as pedras de brita são uma ótima opção também como substrato apenas para algumas variedades, tá, de orquídea, não todas. A pedra de brita, pessoal, tem a grande finalidade de deixar o vaso mais drenado. Existem algumas variedades que não gostam quando fica muita umidade interna. Por exemplo, se a gente utilizasse o musgo, né, que segura muita umidade, a gente acaba utilizando então as pedras, que deixa o vaso mais drenado. Pessoal, se vocês tiverem interesse de fazer um teste, tá, com essas pedras de brita,
bonita. E inclusive são pedras de construção. Nunca se esqueçam do seguinte: é sempre bom vocês lavarem bem essas pedras, tá? Pode ser com água normal, porque em volta dessas pedras tem uma leve camada de pó, e esse pó pode acabar danificando a parte radicular das plantas. Então tome muito cuidado, lavem bem, beleza? No meu próximo vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês o nosso cultivo de Oncídio Baldim e Oncídio Forbese, tá? Algumas variedades que a gente acabou utilizando pedras, tá? E ela se deu super bem. Acompanhem. E aqui são elas, Oncídio Baldim e Oncídio Forbese. Pessoal, dá uma olhada na parte radicular delas, na parte das raízes. Ela cresceu bastante. Essa planta tem atualmente 1 ano e meio de cultivo aqui no nosso sítio. A gente acabou utilizando esse vaso sextavado, tá? Que tem esses buracos em volta. Quando a gente fala que é sextavado, é porque ele é aberto, tá, pessoal? Para dar mais drenagem para ela, tá? Então ela não segura quase nada de umidade dentro dela, tá? A gente colocou esses ganchos também de plástico, né, para deixar essa planta aérea. Lembrando que eu vou ter mudas apenas para ano que vem, pessoal, da Oncídio Baldim e Oncídio Forbese, beleza? Fugindo agora um pouco do foco, né, sobre substrato, eu queria mostrar para vocês a nossa Oncídio Lanciano. Pessoal, essa planta fantástica, ela tem atualmente 2 anos de cultivo aqui no sítio, tá? É uma orquídea de origem do Brasil e do Paraguai, tá, pessoal? É uma planta que chama muita atenção pela cor que ela apresenta. Lembrando que eu vou ter mudas apenas para ano que vem, tá ok? E é isso aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado meu vídeo. Eu falei apenas alguns exemplos, tá, pessoal, de substrato, mas se vocês tiverem algum aí na sua casa, no seu apartamento ou no seu sítio e querem que eu te ajude, tá, encaminha aqui embaixo nos comentários ou no meu e-mail e eu posso te ajudar, beleza? Pessoal, um grande abraço, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!